do mercado no Vasco da Gama. DG, surgiu hoje a informação de que, quer ver, ó, deixa eu até pegar direitinho, foi o Rodrigo, que é um cara que acompanha muito o canal, ele sempre que vê alguma notícia, ele me escreve. E o Rodrigo tinha visto que o Ryan pode ir para o Palmeiras. Deixa eu até buscar a matéria, que aí a gente já explica direitinho essa história. Ó. A notícia do NTCast exclusivo. Como já publicamos, o Palmeiras tem interesse no Ryan para 2025. Abel Ferreira já aprovou o nome do atacante. A ideia do Verdão é ceder 2 jogadores reservas para ter o atacante do Vasco por empréstimo. O Cruz Maltino avalia a situação e colocará um valor altíssimo no passe do atacante, caso aceite a operação. Os times estão conversando e as tratativas podem evoluir. O Vasco acredita na força da vitrine do Palmeiras, tendo em vista que o time paulista vai atuar no Super Mundial e jogará contra times do mundo todo. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol do Vasco. E aí, vocês têm alguma negociação com o Palmeiras? O Ryan foi alvo de negociação? Como é que está essa história? Não tem absolutamente nada. E essa negociação aí, da forma como o NT está sugerindo, ela me parece bem complexa, para não dizer impossível, porque o Ryan tem contrato com o Vasco. Quer ver, ó? Só para certificar. O contrato do Ryan com o Vasco termina em dezembro desse ano. E não foi renovado porque o Ryan não quis. Então não tem lógica nenhuma o Palmeiras emprestar o Ryan, o Vasco emprestar o Ryan para o Palmeiras, sabendo que em dezembro esse jogador vai ficar livre. Entendeu? Então não tem lógica. Esse modelo de negócio não vai acontecer. O que a gente escutou é que o Botafogo havia feito proposta para tentar contratar o Ryan. O negócio foi para frente e acabou melando na última hora, porque a ideia do Textor era colocá-lo no Molenbeek, da segunda divisão do futebol belga. O Molenbeek foi rebaixado por lá. O Jean já não consegue ir bem. Gostei do primeiro tempo do Maxime, depois afogou, fisicamente não aguentou jogar o segundo tempo, mas vamos lá, vamos ver, ó, Jean sem dúvidas, Serginho, Jean terrível. Agora, vamos entender o seguinte, vou só botar aqui um superchat que pintou, palmas pro Ramon, enfiou o cocão do meio ofensivo, é um novo nível de burrice, Luiz Gustavo e Bruno muito verde, Souza pode arrumar as malas e sumir, na bronca aí o Leonardo. Cara, vamos lá, até pegando o comentário do Leonardo e fazendo uma análise um pouco mais detalhada. Desse time que entrou em campo, alguns jogadores não vão atuar. Não vão nem ser aqueles reservas imediatos, fazer parte, vamos dizer, de um segundo time. O Souza, olha, tá muito verde para zagueiro. Tá muito verde. E o Vasco hoje tem zagueiros que não precisa depender do Souza. O Vasco trouxe 2 Lucas para jogar. Tem o Maurício Lemos. Tem o Luiz Gustavo. Tem o Lincoln que está na copinha. Não há a menor necessidade de ficar esperando o Souza aparecer fisicamente bem ou tecnicamente. Não dá. E como volante já não dava, é hora de pensar pós-estadual e conversar com o Souza. Me parece um erro. Mas não é só libera o Souza, né, Marcos? Assim, como é que faz para liberar o Souza? Ele é um jogador importante, é um jogador que é experiente, ok, mas tecnicamente já não consegue mais entregar, e fisicamente também não. Fisicamente, de novo. Agora, claro que não é para analisar pelos resultados iniciais do ano o Vasco para a temporada. Até porque, de novo, esse time que jogou, ninguém é titular. Ninguém. Eu não vejo ninguém desse titular. Né? Porque, por exemplo, Daniel Fusato é banco do Léo Jardim. Paulo Henrique hoje jogou, ok, esse é o titular, mas ainda voltando começando uma pré-temporada, ainda não está no ritmo ideal. E aí você pode botar ritmo ideal lá para a 6ª rodada só, o que é uma pena, porque já vai ter passado metade da Taça Guanabara. Os zagueiros, Souza e Luiz Gustavo, também não são titulares e muito menos segunda opção para a zaga. Vitor Luiz, esse é uma segunda opção. A terceira é o Leandrinho, não é o Riquelme. Riquelme também muito mal de novo, andando em campo, se me deixar louco, é verdade.
ô Carlos Oliveira, como a falta de vontade do Riquelme é algo assustador também, né? No meio-campo, Hugo Moura, Cocão, Esforça, todos para mim vão ser bancos, vão ser jogadores para ficar no banco de reserva. Que mais? Maxime vai ser banco. Jean, tem que procurar o que fazer com esse rapaz, porque eu acho difícil ele conseguir ser uma peça para ser um reserva imediato. Serginho, tem que de alguma forma negociá-lo de alguma forma. Não há como, cara, o Serginho ficar à disposição do Carille. Não vai. Bruno Lopes ainda está verde. Bruno Lopes, o próprio GB, que não jogou hoje, mas são jogadores ainda verdes para poder... vamos botá-lo e tal. Cara, ainda tem moleque que está muito verdinho. O próprio Wallace fez o gol, mostrou muita vontade, mas ainda é cedo. É cedo para a gente falar. Pô, o Moura não pode ser banco, Fábio, ele corre demais. Beleza. Mas quando a gente tiver à disposição, né? Tietê, Jair, Paulinho, onde é que vai entrar o Hugo Moura aí? Esse é um detalhe. É bem por aí, né, Alcides? Doutor Alcides, ele botou a camisa 3 e entrou como um Léo Pelé. Verdade. Entendeu? Então, assim, é difícil. Pô, o Wallace promete. Entrou bem, concordo com você, Marcos, mas é cedo para fazer uma análise do Wallace, né? Que ele entrou bem, teve vontade e tal, mas tem tanto zagueiro que está chegando aí, não sei se o Wallace vai estar na fila ali, mais próximo de entrar. Então, talvez seja melhor para o crescimento dele não queimar etapa. Então, assim, o Souza, o Puma, vamos dizer que o Puma entrou bem, teve vontade. Sim, ele é o reserva do Paulo Henrique. Beleza. Agora, esse campeonato estadual, a própria federação desvaloriza o campeonato. Basta olhar a classificação do campeonato. Nos 7 primeiros lugares não tem um grande. Mostra a força dos pequenos. Não. Mostra o desinteresse dos grandes. Mostra como o calendário é cruel com o grande, porque ele é punido por ter disputado um campeonato brasileiro de Série A. E um campeonato desvalorizado. Olha o gramado que o Vasco jogou hoje. Que coisa horrorosa o gramado que o Vasco jogou hoje. Bola viva o tempo todo. Então, assim, a própria federação desvaloriza o seu produto. É uma pena. E aí os clubes acabam negociando as suas partidas. O time principal estará em Manaus, Robert. Mas olha, não espere você aí de Manaus uma grande atuação, porque se tiver vai ser até uma surpresa. Porque o time do Vasco voltou dia 6. O jogo vai ser quinta-feira, dia 23. Como é que em menos de 20 dias, ou seja, em 17 dias, um time estará em condições de fazer uma grande atuação? Difícil, né? Muito difícil esperar isso do time do Vasco. Então, assim, torcedor, o que eu vejo hoje é um time que com uma série de limitações. Alguns jogadores confirmam a teoria de 2024, observar isso. Agora, o novo goleiro, o Leonardo, demonstrou segurança nas 2 partidas. Grande argentino, um abraço para você, meu amigo. Mas ele vai ser um reserva do Léo Jardim, que quase não dá brecha para jogar. Mas é bom a gente ter um jogador que deu uma dor de barriga no Léo Jardim, você pode confiar. O time é um catado, é isso, Francisco, é um catado. É feio falar isso, mas é o correto. O que é um catado? Um pouquinho do sub-20, um pouquinho de quem não vai estar na pré-temporada principal, porque pode voltar antes, e vamos formar um time. O jogo foi muito feio, Felipe. Muito feio o jogo, feio demais mesmo. De dar dor teve um momento, foi até bom não transmitir, eu cochilei, estava vendo o jogo assim, dei uma cochilada ali, quando você tem uma noção, eu vou confidenciar uma coisa para vocês aqui, cara. Boa Vista fez 1-0. Souza falhou tremendamente no lance. Foi proteger a bola e tal, ela não saiu, o atacante botou para dentro da área e o Zé Santos meteu o gol. Talvez uns 5 minutos depois eu dei uma cochilada. Sabe quando dá aquela
Lado de 5 minutos, mas você dormiu meia hora. Pá, eu acordei. Meu filho estava comigo vendo o jogo. Aí eu olhei e falei, Boa Vista 1-0. Falei, então, o filho não tem. Ele tem a experiência de trabalhar junto com o pai em 3 clubes. Mas existe uma possibilidade, e ele é grande, ela é real, do filho comprar a SAF do Vasco. Isso é possível? Isso é legal? Isso é moral? Isso é ético? É. São 2 CNPJ diferentes. Um que vai fazer negócio com o São Paulo e outro que vai fazer negócio com o Vasco. São 2 coisas completamente distintas. São 2 CPFs diferentes. São 2 CNPJs diferentes. Uma empresa será constituída em tal lugar, uma outra empresa será constituída em outro local. Então, essa possibilidade ela é real. E eu tenho mais coisas para falar aqui. Mas agora eu quero ouvir vocês, ainda sobre essa possibilidade que eu disse aqui. E antes, o Rafael Capita. Li que o associativo encontrou muitas cláusulas não cumpridas pela 777. Eu falo disso no vídeo acho que de quarta-feira. E vai buscar todas as ações de volta. É isso aí. Isso atrasaria o processo de venda para outro investidor? Um abraço aos amigos da Hora do Vasco. Valeu, Rafa, grande parceiro nosso aqui. Eu não sei se atrasaria. Pode ser que sim. Pode ser que o futuro investidor esteja esperando um pouquinho. Pode ser. Mas eu não consigo... Essa eu não consigo responder. Mas é possível que sim. Ou não. Que o investidor chega, deixa eu resolver logo essa parada aí. E bota grana na mesa e resolve a questão. Mas é fato que o Vasco já encontrou cláusulas não cumpridas para buscar todas as ações de volta. Aí é uma briga jurídica, porque a ICAP não vai querer que isso aconteça, né? Eu quero ouvir o Edu, quero ouvir o Lineker, e eu vou falar mais sobre esse tema agora envolvendo o Edu Gaspar. Quero ouvir vocês agora. Gostariam de ter o filho do homem aí como dono do Vasco? O modelo de negócio, né, é uma forma particular de cada investidor, existem vários tipos de SAF e, claro, a gente observa nos processos no Vasco contra a ICAP. É lá embaixo, Edu, lá embaixo do mídia, não é aí no negócio, não. É a ideia do Vasco em si, de judicializar o quanto antes as questões que o próprio Pedrinho já externou. Existem N fatores que não foram cumpridos, existe um estudo interno, um levantamento que a 777 só honrou com 18% daquilo que foi falado em investimento, né? Digo, assinado para ser feito ali diante do cenário, principalmente de uma montagem de elenco. Existem dívidas que o Vasco vem pagando dentro dessa falha. E tem um vídeo muito interessante, cara. Eu esqueci o nome, eu acho que é professor Maurício. Ele fala de direito empresarial. Eu assisti o vídeo dele e ele fala exatamente em detalhes tudo aquilo que aconteceu no Vasco em si. Ele fala do Vasco, do modelo do Vasco, em relação a 777, né? Do descumprimento, das formas de trabalhar, da forma que o Vasco foi lesado. O Vasco pode... Como é que é o nome dele? Eu acho que é professor Maurício de Direito Empresarial. Não é o doutor José Humberto? Deve ser isso. Eu acho que é doutor José Doutor José Humberto. Tá no meu canal o vídeo dele falando sobre isso. Acho que é nesse mesmo vídeo que eu citei aqui, acho que é quarta-feira. Isso, muito bom. Assistam assim que puder, porque ele reflete exatamente o que vem acontecendo, o que aconteceu com o Vasco, o que o sócio pode fazer diante da falha do outro sócio. Então é bem interessante a fala dele. E é isso, Barão. A justiça ela também é volátil, né? Ela não segue um padrão. Vamos ver como que vai proceder. Eu acho que o Pedrinho está atuando bem com o jurídico do Vasco nessa questão. Confio muito no trabalho da diretoria diante desse cenário. Eu estou quase já acreditando que o Vasco vai conseguir recuperar de forma integral as ações da Vasco SAF. Tá? Já estou começando a compreender algumas coisas e acreditar diante, né, dessa potência que o Vasco se tornou judicialmente falando, né? Eu acredito que o Vasco hoje é muito mais representado do que anteriormente. Eu acredito muito nessa recuperação aí. O vídeo que vocês se referem, a thumb está escrito Bomba do Bem. Falhas graves no contrato.
Foi o de quarta-feira, dia 14. Que dia foi dia 14 de janeiro? Terça. Né? Foi no dia 14 de janeiro. Vamos lá. Ainda sobre essa questão aí da SAF do Vasco. Já nós vamos ouvir o Lineker falando do bate-papo informal que ele teve ontem lá no Vasco, trazendo as notícias aqui. Outra questão, galera. Edu Gaspar, ok? Edu Gaspar é uma figura importante ou será uma figura importante. Por quê? O Edu Gaspar, até agora, desde que ele se desvinculou, entre aspas, do Arsenal, desde que foi comunicado, inclusive pelo Arsenal, o desligamento oficial do Edu, não por conta do Arsenal, e sim porque ele estava sendo contratado pelo grego, ele não começou efetivamente a trabalhar com o grego, tá? Ele não começou. Ele não está trabalhando, por enquanto. Inclusive, nas redes sociais, o Edu Gaspar ainda se coloca como um dirigente do Arsenal, como ainda um funcionário do Arsenal. Mas vamos lá. O Edu Gaspar foi quem ligou e falou com o Pedrinho sobre o Marinakis, ok? O Edu Gaspar falou ao telefone com o Pedrinho. Mas o Edu Gaspar também foi quem fez o elo de ligação do presidente do São Paulo com o Marinakis. O Edu Gaspar não quer morar no Brasil. O Edu Gaspar não vai morar no Brasil. Se o Marinakis fizer um negócio com o Vasco, é um negócio grande, enorme, que até poderia ter a presença do Edu Gaspar mais lado a lado no negócio, algo que o Edu não quer. Se o negócio for feito com São Paulo, é uma coisa bem menor, envolve só a base, não precisa tanto da presença do Edu. E por que o Edu Gaspar não quer voltar a morar no Brasil, pelo menos nesse momento? Primeiro, o Edu Gaspar tem um filho chamado Luigi Gaspar. Já defendeu o Arsenal e defende atualmente o Watford. E ele está machucado, vem de uma recuperação no joelho, agora está apto a voltar a jogar. E o Edu quer acompanhar de perto a volta do filho aos campos de futebol. Ele quer estar ao lado do filho, ele está vivendo isso com o filho. Além disso, o Edu tem uma filha chamada Duda, que é modelo e trabalha na Inglaterra. E tem uma outra filha de 11 anos que também está inteiramente integrada ao modo de vida inglês, além da esposa, a Paula, que também não quer deixar de morar na Inglaterra. Então, a família toda do Edu está bem resolvida em Londres. Eles moram em Londres. Não querem deixar a cidade. Então, não há interesse nenhum do Edu sair da Inglaterra e morar no Brasil. Porque se o negócio for com o Vasco, desse tamanho, muita gente levantou a possibilidade, né, do Edu vir para o Brasil, trabalhar, ficar frente ao Vasco, como um CEO, algo que não vai acontecer. Tá? João Ricardo, até parece que o Edu não quer voar até o Brasil. Vai mudar alguma coisa em negócio? Realmente não existe vídeo, chamado, telefone, e-mail. Ô, João, existe vídeo. Esse é o detalhe, irmãozinho. Esse é o detalhe. Existe vídeo, existe a chamada, existe telefone e existe e-mail. E existe também exatamente aquilo que o Edu quer, que é presença ao lado do filho que está voltando a jogar futebol e da filha que faz uma carreira como modelo. E esse contato direto não se faz através de vídeo, chamada, não se faz através de